Até esse momento, nós vimos as reações de substituição eletrofílica aromática acontecendo no benzeno, sem substituintes. Agora vamos ver se existe algum efeito de um grupo já existente sobre a reatividade e a orientação nas próximas reações de substituição eletrofílica aromática. Vamos pegar esse exemplo. A reação de nitração do tolueno. Vemos que no tolueno já existe um grupo metil ligado ao anel aromático. Será que essa reação vai ser mais rápida ou mais lenta comparado com a nitração do benzeno? E será que vai existir um carbono preferencial onde o grupo nitro vai se ligar? Vamos ver quais são as possibilidades de produtos dessa reação. Temos aqui a nitração do tolueno pode gerar 3 produtos. Um produto com o grupo nitro ligado em posição orto em relação ao grupo metil, em posição meta e em posição para. Então temos essas 3 possibilidades. Vamos ver qual o rendimento de cada produto? Vemos que o produto orto está em 63%, o produto meta 3% e o produto para 34%. Por aqui nós podemos ver que o produto orto e o para existem em uma quantidade muito maior do que o produto meta. Então o que nós podemos concluir? Este substituinte, ele vai orientar uma próxima substituição nas posições orto e para, em preferência do que a posição meta. Vamos comparar agora o nitrobenzeno. Quando nós temos o nitrobenzeno, também podemos ter 3 produtos de nitração, ou seja, numa próxima nitração, podemos ter o produto em orto, em meta e em para, em relação ao substituinte que já existia. Vamos ver agora qual a proporção de cada produto. O produto orto é formado 6%, meta 93% e para 1%. O que nós podemos concluir? Com este substituinte nitro, temos uma preferência pela próxima substituição na posição meta e muito menos na posição orto e para. Alguns grupos orientam a próxima substituição em orto e para, como é o caso do grupo metil. E outros grupos vão orientar essa próxima substituição para a posição meta, que é o caso do grupo nitro, que formou majoritariamente o produto meta. Vamos comparar agora a velocidade destas 2 reações com a nitração do benzeno. Quando nós comparamos as velocidades relativas, nós temos que, colocando velocidade 1 para o benzeno, nós vemos que a reação com tolueno é 25 vezes mais rápida do que com benzeno. E a reação de nitração do nitrobenzeno é 10 a menos 4 vezes mais lenta do que com benzeno. Então, o que a gente está vendo? Este grupo está aumentando a velocidade da reação, enquanto que este outro grupo está diminuindo a velocidade da reação. O que nos mostra que existem grupos que a gente diz que são ativadores, porque aumentam a velocidade da reação, e grupos desativadores que vão diminuir a velocidade da reação. Então, aqui mostrando vários desses grupos. Então, vejam que nós podemos classificar grupos ativadores
forte, moderado e fraco. Isso em relação à velocidade da reação. Então, vou ter grupos que aumentam muito a velocidade da próxima substituição eletrofílica aromática, grupos que aumentam de forma moderada e grupos que aumentam de forma fraca. E existem os grupos que são desativadores, que vão diminuir a velocidade da reação em comparação ao benzeno. Então, grupos que desativam fracamente, moderadamente e fortemente. Isso aqui é em relação à reatividade, ou seja, a velocidade da reação. Se vai ser maior nesse caso ou se vai ser menor nesse caso. Desse outro lado, nós temos a posição que o novo grupo vai entrar. Se vão ser grupos que orientam o próximo substituinte a entrar em orto impara ou entrar na posição meta. Nós vemos que todos os grupos ativadores orientam orto impara. Então, se o anel tiver substituído com qualquer um desses grupos, o próximo substituinte entrará principalmente nas posições orto e para. Vemos que todos esses grupos substituintes que são desativadores, eles orientam meta. E vemos que estes é que vão ser diferentes, porque eles são desativadores e orientam orto e para. Eu vou explicar por que temos grupos que aumentam a reatividade do anel e outros que diminuem a reatividade do anel. E por que alguns orientam orto e para e por que outros orientam meta. Mas já a princípio, vejam que existe essa classificação de reatividade e essa classificação de orientação, dependendo de quais os substituintes que estão ligados ao anel. Vemos aqui que quando ocorre a reação de substituição eletrofílica aromática, há a formação do íon arênio, e é essa a etapa mais lenta da reação. Então, se vocês lembrarem do mecanismo, nós teremos um estado de transição, onde já começa a ser formada uma carga positiva, e depois é formado o íon arênio com uma carga total positiva, que é estabilizada por ressonância. Imaginem agora se eu já tenho grupos ligados ao anel. Eu posso ter grupos que são doadores de elétrons, e esses grupos que doam elétrons, eles vão diminuir relativamente esta carga positiva porque eles estão doando elétrons. E isso vai estabilizar o estado de transição e estabilizar o íon arênio. Grupos doadores de elétrons, eles vão fazer com que a reação seja mais rápida. Se ao contrário nós tivermos grupos retiradores de elétrons, nós vamos ter que esses grupos vão aumentar a carga positiva que está sendo formada, e isso vai desestabilizar o estado de transição e também o íon arênio, o que vai tornar a reação mais lenta. Então, é isso que nós temos que identificar naqueles grupos substituintes. Se vão ser grupos doadores de elétrons ou grupos retiradores de elétrons. Porque dependendo do efeito que eles vão ter, ou doar elétrons ou retirar elétrons, eles podem fazer a reação ser mais rápida, no caso dos doadores, ou mais lenta, no caso dos retiradores de elétrons. Olhando aqui no diagrama de energia livre e coordenada da reação, fica mais fácil de entender essa questão da velocidade da reação. Vejam aqui, quando eu tenho grupos retiradores de elétrons, eles estão puxando os elétrons. No estado de transição, a carga parcial positiva já vai ficar maior
E o íon arênio vai ficar desestabilizado porque a carga positiva aumenta. Vejam que a energia de ativação para chegar a esse estado de transição é maior do que a energia de ativação para o benzeno sem substituintes nenhum. Então vejam que aqui eu não tenho nenhum substituinte. Neste caso eu não tenho nem ninguém doando, nem ninguém retirando elétrons. Se eu tenho um grupo que está retirando elétrons, está piorando a situação do estado de transição e do íon arênio. Por isso que a energia fica mais alta aqui. Se ao contrário eu tiver grupos doando elétrons, eles vão diminuir essa carga parcial positiva e a carga positiva no íon arênio. Eles vão estabilizar o íon arênio. E por isso a energia vai ser menor para chegar no estado de transição e o íon arênio vai estar no nível mais baixo de energia do que no benzeno sem substituinte nenhum. Então vejam que o segredo está aqui. Grupos retiradores de elétrons desestabilizam o estado de transição que leva ao íon arênio e por isso que a energia de ativação será maior e a velocidade será menor. Grupos doadores de elétrons estabilizam o estado de transição que leva ao íon arênio, o que mostra que, se eles estabilizam, eles diminuem a energia de ativação e fazem com que essa reação fique mais rápida. Então aqui eu vou ter uma reação mais rápida, porque a energia de ativação é menor, e aqui eu vou ter uma reação mais lenta, porque a energia de ativação é maior. Então, grupos retiradores atrapalham a reação, grupos doadores ajudam a reação. Agora, como que ocorre essa doação e essa retirada de elétrons? Grupos ativadores doam elétrons para o anel por ressonância ou hiperconjugação. Então, nós vemos aqui todos os grupos que são ativadores fortes e moderados doam elétrons para o anel por ressonância. Nesses dois casos, nós temos oxigênio ligado ao anel ou nitrogênio ligado diretamente ao anel. Nos ativadores fortes, nós vamos ter que o oxigênio vai fazer ressonância somente com o anel, como é o caso do nitrogênio. Então, aqui nós temos o fenol, fenolato, aminas aromáticas e também os éteres aromáticos. Nesse caso, nós temos uma ressonância, par de elétrons é doado para o anel, fazendo ressonância com o anel. Nos ativadores moderados, vocês podem ver que existe sempre uma carbonila ligada ou ao oxigênio ou ao nitrogênio. E aí o que acontece é que ocorre a ressonância do par de elétrons não ligantes com o anel, mas também pode ter ressonância com a carbonila vizinha. E isso faz com que diminua um pouco a ressonância com o anel. Por isso que esses substituintes aqui são moderados. Então, nós temos que os grupos ativadores fortes, eles vão fazer ressonância unicamente com o anel aromático, e os moderados fazem ressonância com o anel e também com uma carbonila ligada a eles. Mas todos eles vão fazer a doação de elétrons por ressonância. No caso dos grupos ativadores fracos, nós temos que esse efeito de doação de elétrons é por hiperconjugação. Vejam que eu posso ter vários grupos alquil de vários tipos aqui, que vão fazer essa doação de elétrons pelo efeito de hiperconjugação que a gente já viu nos outros módulos. Os grupos desativadores, eles vão retirar elétrons do anel por efeito indutivo. Temos aqui os que são os grupos desativadores fortes, são grupo nitro,
um grupo de amônio quaternário e também um carbono ligado a 3 halogênios, por exemplo, flúor, cloro. Nesses 3 casos eu tenho nitrogênio, que vai estar positivo no grupo nitro, aqui o nitrogênio, que já tem uma carga positiva, e nesse caso aqui eu tenho um efeito indutivo muito forte dos halogênios, tornando esse carbono muito positivo. Esses são os grupos desativadores fortes. Aqui nós temos os grupos desativadores moderados, que vão ser, por exemplo, cetona, aldeído, éster, ácido carboxílico, amida, grupo sulfônico, grupo nitrila. Em todos esses casos aqui, nós temos ou carbono parcialmente positivo, que é o caso das carbonilas, ou enxofre parcialmente positivo, ou então aqui também um carbono parcialmente positivo. Exatamente por esses grupos terem um átomo ligado ao anel que está parcialmente positivo, eles vão fazer este efeito de retirar elétrons. E temos por último os halogênios, que pode ser iodo, bromo, cloro e o flúor também, que não está aqui. Os halogênios, eles vão ter o efeito de retirar elétrons pelo efeito indutivo, exatamente pela eletronegatividade deles. E esse efeito vai ser mais fraco do que nos outros, mas também vai existir. Então, todos esses grupos substituintes ou vão atuar por ressonância doando elétrons ou por hiperconjugação doando elétrons, que vai acontecer com os grupos ativadores, ou retirando elétrons por efeito indutivo, que é o caso dos grupos desativadores. Então, vamos olhar agora o que faz com que um grupo oriente a posição orto e para ou a posição meta. Nós vimos que todos os grupos doadores de elétrons, eles vão orientar a substituição em orto e para. Vamos ver primeiro o efeito de hiperconjugação do grupo metil. Como que ele orienta a próxima substituição em orto e para? Nós temos aqui 3 possibilidades. O ataque do par de elétrons ao íon nitrônio e a ligação do nitrogênio na posição orto, ou na posição meta, ou na posição para. Lembre que, quando o eletrófilo se liga num dos carbonos, a carga positiva pode ficar ou na posição orto em relação a ele, ou na posição para, ou orto de novo. Vejam que nesta situação, a carga positiva ficou exatamente no carbono que está ligado ao grupo metil. Isso faz com que o grupo metil possa fazer a estabilização por hiperconjugação. A mesma coisa acontece quando o grupo nitro se liga na posição para e nós temos que, pela ressonância, ou a carga fica na posição orto em relação a este grupo, ou a posição para em relação ao grupo que entrou. Então vejam o que acontece. A carga passou daqui para este outro carbono e de novo nós temos o grupo metil podendo fazer hiperconjugação e estabilizando essa carga positiva. O que nós podemos ver? Se a substituição é em orto ou se é em para, nós teremos esse contribuinte de ressonância onde a carga positiva está no carbono diretamente ligada ao grupo que já existia no anel. Se a substituição for em meta, acompanhe aqui a carga positiva. Ela vai para esse carbono, depois passa para esse outro e para esse outro. A substituição em meta produz 3 contribuintes de ressonância onde a carga positiva nunca chega ao mesmo carbono onde está ligado o grupo metila, o que acontece quando a substituição é em orto e para. Então essa vai ser a grande diferença
entre as posições. Se a substituição for em orto e para, nós teremos esses dois contribuintes de ressonância que vão estabilizar bastante o íon arênio. Tanto em orto, teremos a carga no mesmo carbono, quanto em para, teremos essa carga no mesmo carbono que está ligado ao grupo metil. Se a substituição for em meta, nenhum desses contribuintes, a carga chega ao mesmo carbono que está ligado ao grupo metil. Por isso que, se a substituição ocorrer em meta, ela vai precisar de mais energia, porque o íon arênio vai estar menos estabilizado do que se a substituição fosse em orto ou em para. Esses contribuintes de ressonância estão ajudando a diminuir a energia do íon arênio. Dessa forma, nós temos o melhor da hiperconjugação, enquanto que em meta não é possível. Então vejam que tudo depende da carga positiva em qual carbono que ela vai cair. Então, se ela cair no mesmo carbono que está o substituinte, é possível ocorrer a hiperconjugação. Se for nos outros carbonos, não vai ser possível. E como ela cai no mesmo carbono só nessas duas situações, se o ataque for em para ou em orto, então nós vamos ter preferência dessas duas posições. Sendo que a posição para, vejam que é um pouquinho melhor do que a orto. Depois nós vamos ver a questão do impedimento espacial, mas já para ver que a posição para é até um pouco mais estável do que a posição orto, que pode ter um pouco de repulsão entre os dois substituintes. Agora vamos ver como que o efeito de ressonância ele pode fazer essa orientação para orto e para. Então aqui de novo nós temos um anel já com substituinte, aqui no caso o grupo metóxi, ou seja, o oxigênio diretamente ligado ao anel, e nós podemos ter ataque em orto, em meta e em para. Vejam que, se for o ataque em orto, nós vamos ter a carga positiva, que vai ficar circulando pelo anel, então sempre nas posições orto e para em relação ao eletrófilo que entrou. Vejam que, quando a substituição é em orto, nós vamos ter esses três contribuintes de ressonância com a carga no próprio anel. Mas, como o oxigênio pode doar o par de elétrons para fazer ressonância também com o anel, nós vamos ter mais um contribuinte de ressonância, que é esse daqui, aonde o oxigênio está participando da ressonância e ele vai ficar com a carga positiva. A mesma coisa vai acontecer quando a substituição é em para. Vejam então, tem uma carga positiva, ela ressona, depois ressona, e eu posso criar ainda mais uma estrutura de ressonância, que é esta daqui, com a carga positiva no oxigênio. Comparando com o ataque em meta, vejam de novo que em meta eu nunca tenho a carga positiva chegando no mesmo carbono onde está ligado aquele substituinte que já existia no anel. Isso impede que tenha mais um contribuinte de ressonância, como no caso do orto e do para. Então, o que nós podemos ver aqui? A substituição em orto e em para gera, primeiro, mais contribuintes de ressonância, então são 4 e 4 aqui, do que 3 em meta, e ainda temos esse contribuinte que é até mais estabilizado do que os outros, porque nós vamos ter ainda mais uma ligação do oxigênio. Vejam que nesse contribuinte de ressonância, todos os átomos estão com os octetos completos. É um contribuinte valioso para a estabilização do íon arênio. E isso só ocorre quando a substituição é em orto e em para. Então, por isso que grupos que podem doar elétrons vão dar produtos preferencialmente em orto e em para,
porque são nas duas posições onde pode ocorrer tanto o efeito de hiperconjugação quanto de ressonância. Enquanto que meta não. Em meta nós nunca temos a carga positiva chegando no mesmo carbono que está aquele substituinte. Agora vamos ver o efeito contrário, que é o efeito indutivo de retirar elétrons, que primeiro desativa o anel e orienta em meta. Então vamos ver que no caso do grupo retirador de elétrons, a substituição vai ser preferencialmente na posição meta. Por que isso? O que nós vemos é, quando a substituição é em orto ou em para, nós vamos ter aquela estrutura de ressonância onde a carga positiva chega no mesmo carbono onde já está aquele substituinte que existia. Quando eu tenho uma carga positiva no mesmo carbono onde está ligado um grupo nitro, essa carga vai ficar mais intensa, porque o grupo nitro tem um efeito retirador de elétrons. Então, o que ele vai fazer é aumentar esta carga positiva. Isso vai acontecer quando a substituição é em orto ou quando o grupo substituinte entra em para. Teremos a carga positiva no mesmo carbono do grupo já existente. Então, essa carga vai ficar mais intensa, porque o grupo nitro vai retirar elétrons, vai puxar os elétrons. O que não acontece quando o ataque é em meta. Vejam que em meta eu nunca tenho essa carga chegando no mesmo carbono onde eu tinha o grupo nitro. Então, quando nós olhamos em termos de energia, nós vemos que os ataques em orto e para desestabilizam muito o íon arênio e aumentam em muito a energia para chegar ao estado de transição e chegar ao íon arênio, exatamente porque tem esse contribuinte com a carga positiva no carbono onde está ligado o grupo nitro. Isso aqui vai aumentar em muito a carga positiva. Enquanto que em meta, como a carga positiva não chega no mesmo carbono, a energia de ativação vai ser um pouco menor do que em orto e para. Mas é bom ficar claro que todas as três posições são ruins, porque o grupo nitro ele está relativamente aumentando a energia de ativação mesmo com a meta. Então, sempre a reação vai ser mais lenta quando eu tenho um grupo nitro. Só que, se a gente for pensar em posições da substituição, a posição meta seria a menos ruim. Olhando agora os halogênios. Nós sabemos que os halogênios são grupos desativadores fracos e eles orientam orto e para. Então, é um grupo diferente, porque nós vimos até agora que grupos ativadores orientam orto e para e grupos desativadores orientam meta. Mas esse é um grupo que desativa, mas orienta orto e para. Então, o que nós vemos aqui? O cloro puxa elétrons por ser um elemento eletronegativo, então ele vai puxar elétrons por efeito indutivo. Isso aqui desativa o anel. Porém, quando nós vemos as posições que podem ocorrer a reação, nós temos o ataque em orto, em meta, em para. Nós vemos o seguinte, quando o ataque é em orto e para, existe a possibilidade de formar mais essa estrutura de ressonância, que é quando o cloro usa o par de elétrons para fazer mais uma estrutura de ressonância. Então, pode acontecer tanto quando o ataque é em orto, quanto em para. Mas vocês podem pensar, ora, mas então isso não faria com que os halogênios fossem ativadores? O problema é que, quando nós temos essa ligação dupla do cloro com o carbono, ou do bromo com carbono, ou iodo com carbono, nós temos dois elementos que têm tamanhos muito diferentes, tanto o cloro com carbono ou os outros halogênios com carbono. E isso vai fazer com que
essa ressonância ela não seja tão efetiva quanto a ressonância do nitrogênio com carbono e do oxigênio com carbono. Ela vai ajudar a orientar o ataque em orto e em para, porém não chega a ajudar a ativar o anel. É só uma questão de orientação. Então a ressonância aqui ajuda na orientação, mas o efeito indutivo de retirar elétrons vai continuar atrapalhando e diminuindo a velocidade da reação. Vocês também podem pensar, e o flúor? O flúor tem um tamanho parecido com o carbono, mas pensar que o flúor fazer ressonância e ficar com uma carga positiva também é muito ruim, porque ele é um elemento muito eletronegativo e para ele doar elétrons e fazer ressonância vai ser muito difícil. Então, por isso que os halogênios orientam o orto e para por ressonância, mas retiram elétrons e desativam o anel.